Olá, seja muito bem-vindo a mais um Alesp Cidadania. No programa de hoje vamos falar de retomada econômica. Como fica a economia do Brasil após a segunda onda da Covid-19? Será que teremos uma terceira onda? E a economia, como vai se portar em relação a isso? Eu recebo aqui na Rede Alesp dois economistas, o professor Vicente de Paulo Oliveira, quem eu quero saudar neste momento. Seja bem-vindo ao Alesp Cidadania, professor, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem, felizmente. Prazer estar aqui com vocês e com o professor Hugo Garbi. Vamos discutir sobre esse assunto. Nosso outro convidado é o professor Hugo Garbi. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra recebê-lo. Muito boa tarde, Guga. Saúdo aí, professor Vicente. É um prazer estar com vocês aqui na TV Alesp. Muito boa tarde a todos. Vamos discutir esse cenário de retomada econômica. Eu vou querer, inicialmente, que cada um de vocês analise aí a nossa situação no viés econômico, como o país se encontra nesse momento, na visão de vocês. Eu começo aí com o professor Vicente. Bom, o país não está atravessando uma boa fase. Muito embora, recentemente, os jornais, os meios de comunicação, de um modo geral, andaram divulgando notas de otimismo. Mas a nossa situação, eu diria, não é boa. Nós temos um problema com relação à população, problema até de fome. Temos um problema de desemprego muito sério, que atinge mais de 14 milhões de pessoas. E eu não vejo, por parte do governo, por parte do nosso ministro da Economia, Posto Ipiranga, alguma medida capaz de estimular o desenvolvimento, estimular o crescimento, estimular a retomada do desenvolvimento. Então, eu não quero ser pessimista, eu procuro ser realista. Estão vendo a coisa um pouco difícil para o nosso país e para o nosso povo. Essas primeiras observações que você pediu são estas. Obrigado, professor Vicente. Hugo Garbi, qual que é a sua visão da atual conjuntura? Olha, o país, de fato, ele passa por uma profunda crise econômica, a maior crise econômica desde 1929. O Brasil, com 14 milhões de desempregados, são 14 milhões de pessoas consumindo a menos, fora do mercado de trabalho, sem consumo, sem incentivo ao consumo. Nós temos hoje uma retração econômica no último ano de quase 4%, mais de 4%, e apesar da retomada econômica, né, nós temos aí alguns números positivos. A perspectiva do PIB, a retomada, né, para 2021, 3,2%, alguns colegas economistas projetaram para 4% no final de 2021, mas eu concordo com o professor Vicente, no sentido de que as pessoas estão passando fome. As pessoas estão... nós temos uma situação profunda no país em termos de gravidade econômica, né? Só acho que a retomada econômica, né, a retomada econômica em termos de auxílio emergencial, de injeção de capital, ela passa por diversos ângulos, né? Então, inicialmente, eu acho que palavras iniciais, existe um pouco de falta de coordenação política, porque a economia também tem vertentes políticas importantes entre o governo federal e os governos estaduais. Agora, gostaria de fazer uma análise, né? A economia da América Latina teve retração de 7,7% no período de pandemia, a maior recessão nos últimos 120 anos. E eu gostaria de saber a opinião de vocês e a análise de vocês. Por que a América Latina ela foi tão afetada, às vezes mais afetada aí do que outras regiões que são
mais desenvolvidas? Começo com o Dr. Hugo. Olha, a América Latina ela tem uma característica econômica particular. É uma região ainda em desenvolvimento. Então, grande parte da nossa receita, em termos de produto, vem de commodities e agronegócio, essencialmente. É diferente dos países europeus, dos Estados Unidos e da Ásia, que tem, além das commodities e outras receitas que compõem o produto, tecnologia e bens manufaturados. Grande parte dessa receita, né, incluindo serviços, elas foram duramente impactadas no período de pandemia. Né? Então, esse um ano fechado praticamente em toda a América Latina, né, todo mundo ficou, principalmente serviços, indústria e serviços ficaram com as portas fechadas. Você tem praticamente o lado da oferta na economia paralisado. Isso impacta diretamente a economia da região. Né? De uma forma geral, a gente já tem uma deficiência em termos de uma característica única em termos de produção econômica, e isso, a própria característica da pandemia acaba impactando de forma brutal. Não só o lado dos ofertantes, mas também, se nós formos analisar a característica das famílias na América Latina, comparativamente aos Estados Unidos ou à Europa, grande parte, nós temos um percentual muito maior de famílias que ficam ali no limiar, né, no limite da linha da pobreza. Né? Qualquer alteração em termos de emprego e renda, ela entra na linha da pobreza. Então, todo esse conjunto, esse cenário econômico, contribuem para essa retração tão profunda. Professor Vicente, qual que é a sua análise em relação a isso? Olha, a América Latina, nós temos que juntar, mais uma vez, política e economia. Vejam a situação da América Latina, de um modo geral, do ponto de vista político. Nós não temos uma democracia consolidada em diversos países. E isso reflete muito bem no desempenho da economia desses países. No final do ano de 2020, a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe das Nações Unidas, divulgou um estudo em que a CEPAL, mostra o desempenho de meia dúzia de países da América Latina que tiveram um PIB negativo. Começa o estudo da CEPAL pela Venezuela. E todos nós sabemos a situação da Venezuela. Uma situação política ruim, nefasta, desagregadora. Tá? E com isso fez com que a Venezuela perdesse quase 30% do seu PIB com relação ao ano de 2019. E essa não é a primeira vez que cai o PIB da Venezuela. É a sétima vez. Depois vem o Peru. Peru também, que havia começado o ano com boas perspectivas, perdeu-se. Né? Acabou tendo uma retração de quase 13% no PIB de 2019 para 2020. Depois vem o Panamá, um país. Apenas cresceu no começo do ano, depois se perdeu. E nós temos o nosso vizinho aqui, o nosso vizinho mais importante, que é a Argentina, também levado por políticas ditadas pela política errôneas. E, com isso, a Argentina perdeu mais de 10% do seu PIB. Depois veio o México, que sofreu um problema da crise do petróleo e também de uma política um pouco diferenciada, né, com López Obrador no comando da economia mexicana. A coisa parece que não vai tão bem assim. E, finalmente, o Equador. Então, nesse conjunto de meia dúzia de países, mais o Brasil, a gente vê que, de fato, e aí nós temos que verificar que a economia ou as economias latino-americanas estão padecendo de um grande mal. Ou seja,
não há desenvolvimento sustentável, não há uma democracia consolidada, não há uma estratégia de crescimento para todos esses países. Em síntese, é isso. E eu aproveito também para dar razão ao professor Hugo, que levanta o problema das economias em desenvolvimento. Somos exportadores de commodities. Não tem industrialização nesses países todos. É muito pequeno. Talvez o México e a Argentina se diferenciem um pouco, mas, de um modo geral, somos exportadores de commodities. Agora, é importante a gente explicar também, de uma forma didática para o nosso telespectador, até que ponto, né, o modo que o Brasil conduziu a pandemia na forma sanitária influenciou na crise. E eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu começo com o professor Vicente. Olha, está aí a CPI da pandemia para dizer o que é que nós fizemos. Eu acho que nós começamos errado, nós começamos mal, nós começamos fora do tempo a combater os males da pandemia. Esse é que é o problema. E, lembrando aí o nosso ministro da Economia, o economista Paulo Guedes, ele disse que a vacinação hoje é o grande instrumento de política econômica. E, de fato, é verdade. Se nós tivéssemos começado no começo da pandemia, com as medidas necessárias para obter vacinas, para promover o distanciamento social, para estimular o uso de máscaras, talvez nós estivéssemos melhores. Lamentavelmente, o nosso procedimento, o procedimento brasileiro com relação ao ataque à pandemia, não foi lá dos melhores. Lamentavelmente, estamos colhendo os resultados daquela ação que não foi perfeita, que não foi adequada e que não foi oportuna. Hugo Garbi, eu quero saber a sua opinião sobre esse tema. Olha, eu separaria essa análise crítica em dois principais ângulos. O primeiro ângulo, a vertente política relacionada à contenção da pandemia, as vacinas, né? De fato, houve, sim, um atraso na negociação com os laboratórios, é o que a gente tem visto, e a análise crítica ela vai nesse sentido, né? Porque a recuperação econômica ela tem como vetor principal a vacinação no país. Se nós analisarmos países que já têm um processo avançado de vacinação, como, por exemplo, os Estados Unidos, eles já estão partindo para um processo gradual, mais rápido, de retomada econômica. Né? E assim, analisando também a própria China, né? Que na casa dos bilhões de habitantes, já tem um processo avançado de vacinação e grande parte da China você já tem vida normal, sem uso de máscara, com pessoas vacinadas e uma retomada veloz aí da economia chinesa. Então esse atraso, essa vertente, ela de fato prejudicou a economia, porque se nós tivéssemos uma velocidade maior na vacinação, naturalmente nós teríamos abertura de comércio, de serviços, e isso influenciaria, sim, no contexto econômico. Por outro lado, ao analisar a vertente econômica e as ações somente do Ministério da Economia nesse período, eu não posso deixar de qualificar, de mensurar as ações, as providências, estrito sensu, no sentido econômico, do Ministério da Economia. O primeiro ponto, o auxílio emergencial. O auxílio emergencial ele é uma forma de você, como Estado, prover
o sustento minimamente de uma população que não tem condições, não tem emprego, não tem renda, não tem forma de manter ali o mínimo, o básico para suas famílias, né? E o auxílio emergencial ele é previsto na literatura econômica, no keynesianismo, aquilo que a gente vê há quase 90 anos no mundo. Foram injetados 700 bilhões de reais na economia brasileira o ano passado, mais 200 bilhões de reais esse ano, e o auxílio emergencial ele tem, assim, além de ajudar as famílias, ele tem um efeito importante que é o efeito multiplicador, né? Então, quando as famílias recebem o auxílio emergencial, elas vão gastar na padaria da esquina, elas vão gastar no comércio local, e isso fomenta, isso aquece de uma forma geral a economia. Isso foi uma boa ação do governo, né? Eu acho que isso do Ministério da Economia, salientando, né? O auxílio também para as empresas que precisavam tirar ônus da folha de pagamento, a política fiscal, né? Então baixando alguns impostos. Acho que isso ajudou no processo de transição e no pior período da crise econômica. Então, de uma forma geral, eu separaria sobre essas duas perspectivas, né? Em termos econômicos, eu acho que poderia ter feito mais o Ministério da Economia, talvez. Eu acho que se a gente for aqui passar todos os pontos que poderiam ter feito melhor, eu acho que sim, eu acho que poderia ter feito alguma coisa melhor, mas acho que seguiram ali a literatura, seguiram ali a cartilha do que poderia ser feito. Por outro lado, vacinação realmente deixou a desejar, acho que poderia ter feito muito melhor, e hoje a gente sente os impactos, né, como até parafraseando aí o professor Vicente, nefastos, desse atraso na vacinação. Agora, nós vivemos no Brasil, e isso não é da pandemia, uma crise de desemprego, né? Milhões e milhões de desempregados. Só no último ano, no ano de pandemia, cerca de 1,5 milhão de trabalhadores recorreram ao seguro-desemprego, né? Quero saber, na visão de vocês, qual que é o impacto aí desse desemprego cada vez mais crescente e como isso impacta aí na economia, levando o país a uma recessão. Começo com o Hugo. Olha, o desemprego na economia ele é devastador, né? Porque a economia ela precisa de pessoas empregadas, a economia precisa das pessoas com renda, né? A economia precisa da geração de emprego para que haja o consumo, né? De uma forma geral, o consumo ele move, é o motor, é o combustível das economias, né? Então, se nós analisarmos, por exemplo, até processos inflacionários pequenos, eles são saudáveis para a economia, né? Se a gente, por exemplo, comparar a economia brasileira com a japonesa da década de 80, 90, quando tinha processo deflacionário muito grande, é muito ruim, porque as pessoas lá não consumiam, poupavam, né? Então, esses 14 milhões de desempregados, ele é um índice maior, inclusive, que as crises nacionais que nós tivemos nos últimos anos. Se a gente analisar 2014 e 2016, a crise brasileira, a crise econômica brasileira mais profunda, a última, né? Ou 2008, ou a crise do petróleo, lá na década de 80, nenhuma dessas crises geraram um nível de desemprego tão alto no Brasil. Nós temos hoje uma crise estrutural. Nós temos hoje no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, uma crise estrutural, porque mais de um ano com a economia parada, com as portas fechadas e naturalmente por questões sanitárias, grande parte das empresas não estavam preparadas, não tinham caixa para isso, para suportar isso, né? E a retomada da economia passa pelo auxílio do Estado. Nesse momento de crise, o Estado tem de intervir, o Estado tem de mostrar a sua força, né? Políticas fiscais contracionistas, reduzindo impostos, fomentando crédito para esses empresários, para que eles possam gerar emprego, né? Porque 60%, 70% dos empregos no Brasil são gerados pelos pequenos e médios empresários, né? Nós precisamos que esses empresários, que eles tenham condições de se reerguer, que eles tenham crédito, mas crédito sem burocracia, que ele consiga realmente captar esse crédito e voltar a gerar emprego.
e voltar a gerar renda. Então, de uma forma geral, para finalizar, o impacto é brutal. São 14 milhões de pessoas com consumo praticamente zero. Fome, né? E também a economia tem um elemento importante que é a perspectiva. Essa pessoa ela precisa ter a perspectiva de encontrar outro emprego, para que ela não entre no desalento, né? Então, o Estado precisa mostrar a sua força, auxiliar esses empresários para que eles gerem emprego, renda, e para que essa população volte o mais rápido possível para o mercado de trabalho. Professor Vicente, qual que é a sua visão, né? E é importante a gente salientar que no Brasil tem um número muito grande de desalentados, né? Que são pessoas que nem procurar emprego mais elas têm força para isso, né? Olha, a situação é desesperadora. Pensar em 14 milhões de desempregados é uma coisa terrível, né? A pessoa não tem o que comer, não tem o que fazer, não pode se mexer. Então, o governo, de fato, como salientou o professor Hugo, precisa fazer alguma coisa. Já fez. O auxílio emergencial do ano passado foi bem recebido e serviu para estimular a economia e minorar as agruras das famílias brasileiras. Mas é preciso repetir a dose. Agora, nós temos problemas mais sérios que estão acima desse negócio da ajuda emergencial. Vejam os senhores, o nosso orçamento público, a lei do orçamento anual. A lei do orçamento anual só foi votada em março. Isso é um absurdo, um absurdo. E depois vieram as tais, os levantamentos aí feitos pelo relator e pelos seus companheiros de Congresso. O nosso orçamento é um orçamento falido, um orçamento que não representa a realidade, que não é a chave para a governança, que deveria ser. Porque nós precisamos estimular a atividade econômica. E como conciliar saúde e atividade econômica? Uma deve vir primeiro. A meu ver, é preciso que a gente combata a pandemia, para depois reativar ou dar condições para reativar a economia. E, ao mesmo tempo, ajudar o povo brasileiro, principalmente as camadas mais paupérrimas da população. Como os senhores sabem, nós somos um país de muita desigualdade social. Muita. Há mais pobres do que ricos. Muito mais pobres. Então é preciso alguma medida, porque a economia brasileira vem padecendo de um mal terrível. Se nós tomarmos aí não só o ano de 2020, mas a década dos anos 10, de 2011 a 2020, a economia brasileira acabou derrapando totalmente. Nós perdemos no serviço, perdemos na indústria e o nosso PIB, nesses 10 anos, acabou diminuindo 1,2%. Vejam, senhores, é preciso ajudar a quê? A criar empregos. Criar emprego significa ativar a atividade econômica. Ativar a nossa economia significa dar condições a ela para se desenvolver. Por exemplo, a indústria brasileira precisa superar essa etapa de desindustrialização e, ao mesmo tempo, inserir-se na economia internacional. O professor Hugo ressaltou agora há pouco que os países da América Latina normalmente vivem da exportação de commodities. O Brasil não foge à regra.
Mas a indústria brasileira perdeu espaço há muito tempo. A indústria brasileira vem sofrendo o problema da chamada desindustrialização. De uma participação de mais de 30% no PIB, hoje a indústria brasileira participa apenas com 11%. É muito pouco. O fenômeno da desindustrialização está ligado a esse nefasto efeito do desemprego. 14 milhões, vamos até aproveitar para fazer uma paródia com... Paródia não, uma compilação com o que acontece no resto do mundo, que diz que vidas negras importam. O emprego para o Brasil importa e muito. Legal. O Alesp Cidadania de hoje está falando da retomada econômica após a segunda onda da pandemia de Covid, o que vem por aí. Nós vamos fazer uma rápida parada, logo logo a gente volta aqui discutindo muito mais sobre esse tema. Até já. Estamos de volta com a Alesp Cidadania de hoje, falando aí de economia, a retomada da economia após a segunda onda da Covid-19 no Brasil, se vem terceira onda e qual o prognóstico aí da economia em relação à Covid-19. Eu converso aqui com dois economistas, o Hugo Garbi e o Vicente de Paula Oliveira. Vamos começar esse segundo bloco. No primeiro bloco a gente terminou, né, falando do desemprego, dos desalentados, né? E eu vou começar esse segundo bloco perguntando para vocês qual que é a importância, né, de programas sociais num período como a gente vive para reaquecer a economia. Eu começo com o professor Vicente. Olha, os chamados programas sociais, são extremamente importantes num país em que a desigualdade social é muito grande. Cumpre ao Estado socorrer os que estão na linha de baixo da renda nacional. É fundamental, porque se não tem emprego, de onde viria a renda, é preciso que o governo faça alguma coisa. Vejam que o que está sendo feito nos Estados Unidos. É claro, é um país desenvolvido, é um país mais rico, um país poderoso, mas o presidente Joe Biden, o que ele fez? Destinou 2,3 trilhões de dólares para obras e já havia destinado 1,9 trilhões para socorrer as famílias americanas. É claro que nós não podemos comparar Estados Unidos e Brasil, dada a diferenciação de desenvolvimento e de poderio. Mas é fundamental que a gente veja e discuta alguma coisa a respeito desse auxílio, desse amparo. Eu diria que é um amparo que o governo deve dar. E, por exemplo, o governo mandou, no final de 2020, ao Congresso, uma chamada Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil. Ali não está contida nenhuma atividade de socorro ao povo brasileiro, de amparo ao povo brasileiro. Essa Estratégia Federal de Desenvolvimento deveria prever isso. Deveria ver como se pode fazer isso. E as medidas seriam amplas e começariam por uma forma de reativação da atividade econômica do país. Perdoem por repetir isso, mas é fundamental, porque a primeira medida, a meu ver, séria, honesta,
seria o emprego, promover o emprego. A emergência, o auxílio emergencial viria depois. Então, nós teremos que verificar isso. E isso, eu diria, passa também um pouco pelas reformas. Isso teremos oportunidade de discutir. É importante, a gente depois vai entrar no tema reforma, que é importante. Eu quero saber a opinião do Hugo Garbi em relação à importância do auxílio, da ajuda econômica para reaquecer a economia. Olha, as políticas públicas econômicas, num momento como esse, elas são fundamentais, né? Então, as famílias, esses 14 milhões de desempregados, nem todos eles aplicaram, por exemplo, para o auxílio emergencial, mas num momento como esse, as famílias elas não têm, né? Nós temos casos de grande parte dessas famílias, todos os membros estão sem emprego, sem renda, né? Então, não dar auxílio para essa população num momento como esse é contribuir para um caos social, né? A população com fome, a população sem renda é uma contribuição para o caos social nesse momento. Então, de fato, é fundamental. O auxílio emergencial foi fundamental, mas eu vou além. Eu acredito muito no modelo de participação do Estado em momentos como esse. O Estado ele pode contribuir não somente de forma direta, auxiliando essas famílias, mas também de forma indireta. Como você gera emprego num momento como esse? O gasto público, por meio de gastos públicos, também é um caminho já provado, testado, que funciona. Gasto público com qualidade, né? Então, é a construção civil, é o reparo de obras públicas, enfim, esse tipo de gasto, ele gera emprego, ele gera renda, é uma participação do Estado. Forma indireta também é você auxiliando o empreendedor. O empreendedor também passa por problemas graves nesse momento. E a origem desse problema social, grande parte dele, é o empreendedor que teve de fechar suas portas. Auxiliando, nesse momento, o empreendedor, para que ele volte a ter o seu negócio, que volte a contratar e gerar emprego e renda, também é um caminho. Mas, de fato, políticas públicas nesse momento ela é fundamental. Não tem como o Estado se ausentar, né, no meio de uma pandemia. E não só a política pública emergencial, o próprio nome já diz, né, auxílio emergencial, mas também políticas públicas de longo prazo, para que essa população, em outro momento de necessidade, tenha qualificação, tenha outras opções para não precisar do auxílio emergencial. O ideal no país, no Estado, é que menos pessoas no Brasil, na América Latina, nos países, precisem de auxílio emergencial, que tenham plano B, que tenham educação de qualidade, que possam ter outras opções, senão auxílio emergencial, senão a ajuda do governo. Essa sim é uma política pública de longo prazo, de qualidade, né? Se nós fizermos uma analogia, por exemplo, com países já desenvolvidos, mas que na década de 80 eram também em desenvolvimento, subdesenvolvidos, assim como o Brasil. Se nós compararmos o Brasil hoje com a Coreia do Sul, por exemplo, que tem hoje uma educação de primeiríssima qualidade, que tem indústria de qualidade, que tem uma geração de emprego, renda, uma renda média per capita da sua população maior do que a do Brasil. Qual é o plano, qual é o planejamento que fizeram no passado? Planejamento de longo prazo, de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico, de investimento nessa população. E tudo passa pela educação dessa população. Então, é um assunto que contém vários ângulos de análise, né? Mas é importante que nós debatamos, analisamos hoje, para que no futuro esse povo que está desempregado não passe por isso novamente. Agora, um assunto que é interessante a gente abordar, né?
por exemplo, alguns países como a China já tiveram uma retomada aí de 60% na economia nos 2 primeiros meses desse ano de 2021 e o Brasil ainda está à volta, né, com a pandemia, com as dificuldades sanitárias. Você acha que os países que adotaram o lockdown assim mais rígido e o Brasil ficou naquela de abre, fecha, abre de novo, você acha que isso dá uma consequência pior para a economia? Eu vou começar com o professor Hugo. Olha, a China, inevitavelmente, né, é um fato, é uma potência econômica, né? A China tem na casa dos bilhões de habitantes, né? E quando você tem um país com bilhões de habitantes, economicamente isso significa um consumo interno na casa dos bilhões, né? Então ela é uma potência econômica só com o seu consumo interno. E esse consumo interno, em qualquer crise, é capaz de gerar uma recuperação econômica muito rápida, né? Mas a análise econômica ela também passa pela reação à crise sanitária, né? Então a China foi um dos primeiros países a adotar o lockdown, a adotar medidas restritivas e a monitorar sua população, né, com relação às medidas restritivas por conta da crise sanitária. Isso acabou influenciando, de uma forma geral, porque também foi um dos primeiros países a sair desse lockdown, dessas medidas mais restritivas, e a ter essa economia, a sua economia de volta, de forma gradual, à normalidade. Já temos locais na China, grande parte da China, as pessoas já não precisam usar máscara, já têm vida normal, já foram vacinadas, e isso tem um efeito brutal, positivo na economia, porque a economia chinesa ela é um motor, ela acaba gerando uma recuperação muito rápida. Então, comparativamente aos países que demoraram a adotar medidas restritivas e também colocando nessa análise o tamanho da população, de fato a China vai ter e já tem uma recuperação muito rápida da sua economia. Outro fator importante para a gente analisar da relação da China com o resto do mundo é que a China hoje é o parque, né, industrial do mundo. Grande parte do mundo depende de matéria-prima, principalmente de componentes eletrônicos, da China. Importam esses componentes eletrônicos da China. Então, nós tivemos uma demanda reprimida no último ano, em termos de consumo, ou porque as famílias estavam inseguras com relação aos seus empregos e não consumiram, né, de forma efetiva, ou porque a economia, a logística em termos econômicos estava fechada, e com essa reabertura houve sim uma pressão de demanda muito forte, o que ajudou na recuperação econômica da China como um todo. Professor Vicente de Paula, qual que é a sua opinião sobre esse tema? Bom, eu pediria a você uma licença para retomar um pouquinho a fala anterior do professor Hugo. Eu só queria deixar sublinhado a importância da educação profissional. A educação profissional foi a base, inclusive, do desenvolvimento coreano. Então, queria deixar registrado isso, a importância de nós darmos a educação profissional. Agora, falando, então, do desenvolvimento e da participação da China. No ano passado, no final do ano, houve o congresso, a plenária do Partido Comunista Chinês. E ali eles estabeleceram a programação da sua economia, do crescimento do país para os próximos 5 anos. E a atenção foi dada não ao crescimento da economia chinesa, como vinha sendo feito nos anos anteriores, mas sim a uma consolidação do desenvolvimento científico e tecnológico do país e também uma atenção especial à renda média do povo chinês.
Então, a partir deste ano de 2021, por decisão do Partido Comunista Chinês, a estratégia de desenvolvimento daquele país mudou um pouco. Não vai privilegiar crescimento, vai privilegiar consolidação do conhecimento. Ou seja, vamos trabalhar, segundo eles, naquilo em que reforça a posição da China como o grande motor do mundo no que se refere à tecnologia e à ciência. Nós talvez devêssemos copiar esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, no Brasil, já repeti isso aqui, mas me permitam lembrar novamente, é preciso um plano de desenvolvimento que favoreça inovação, favoreça competitividade, para que nós possamos nos reafirmar como um país que contribui efetivamente para o desenvolvimento, não só do seu povo, mas como do resto do mundo. E, lamentavelmente, nós não temos feito isso. Nós não temos trabalhado nesse sentido, em que China e Estados Unidos, novamente, estão movimentando no concerto das nações para o soerguimento da economia mundial. O desenvolvimento da China é responsável pela grande movimentação de alimentos vindos a partir do Brasil. Grande parte daqueles 30% que representa na nossa balança de pagamentos a exportação do agronegócio, a demanda vem da China. E a China pensa no futuro, pensa no amanhã. Existe um ditado que diz que nós seremos amanhã o que semeamos hoje. Nós não estamos semeando, lamentavelmente, em contraste com a China, que já pensa seriamente no que será o quinquênio 21-25. É isso aí. Agora, é interessante, dentro disso eu quero um comentário rápido de vocês. Você acha que a pandemia ela escancarou a desigualdade social e a dificuldade que nós temos aí de políticas públicas, desenvolver, né, políticas públicas para promover a igualdade social? Qual que é a análise de vocês? Eu começo com o Hugo. Olha, a crise econômica ela tende a agravar e a demonstrar as rupturas sociais, né? Isso é previsto na literatura econômica, que nós chamamos de efeito riqueza e efeito pobreza. Porque quando você tem uma crise econômica, geralmente no meio de uma crise econômica você tem incremento de taxa de juros, deficiência de crédito, ou seja, tudo aquilo que tem uma influência direta na vida das famílias. Aquela família que estava endividada, que já tinha um problema de endividamento, ela tende a ter um efeito pobreza, ou seja, ela fica mais endividada, ela tem menos acesso ao crédito, ela tem menos renda, ela tem falta de emprego. Por outro lado, as famílias ou as pessoas que já tinham uma situação social melhor, com poupança, com acesso a crédito, com aplicações financeiras, você tem o que nós chamamos de efeito riqueza, porque com o incremento da taxa de juros ele tende a ter um retorno maior sobre o seu capital. Então, em países subdesenvolvidos, como o Brasil ou os países latino-americanos, isso fica latente, né? E existe também um processo curioso na retomada econômica, porque quando você tem 14 milhões de desempregados, você tem ali 14 milhões de pessoas procurando emprego, e esse salário dessas pessoas, quando retornarem ao mercado, tendem a ter uma pressão para baixo, porque é a lei da oferta e demanda, ou seja, você tem muita gente procurando emprego,
o empresário ou o comerciante, ele pode escolher pagar menos. Então, essa lei mercadológica, para quem está numa classe social inferior, ela é brutal. Professor. A nossa desigualdade vem de há muito tempo. Vejam vocês, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel libertou os escravos. Mas qual foi a medida contida na Lei Áurea que poderia ajudar aos recém-libertos? Nenhuma. Nenhuma. Foram colocados na rua, vocês estão livres, virem-se. Ou seja, nós estamos construindo uma desigualdade já há muito tempo. E é preciso, então, políticas públicas capazes de reverter essa situação. Reverter ou de minorar. E não tenho visto isso. Não tenho. E a perspectiva não é das melhores. Eu sou pessimista a esse respeito. Mas a desigualdade social no Brasil é um problema muito sério. Como ressaltou o professor Hugo, quem é pobre vai ficar mais pobre e vai se degringolar aí na busca de uma solução para ele mesmo ou para a sua família. Que políticas públicas nós temos nesse respeito? Nenhuma. Todas elas seguiram a Lei Áurea. Virem-se. Virem-se. Não temos condição de continuar assim. É preciso que o Congresso Nacional veja a respeito disso, que o Executivo promova ações capazes de resolver um pouco essa situação que eu diria calamitosa, sobretudo frente a outros países mais desenvolvidos nesse aspecto do que nós. Agora, outro tema que eu queria abordar, e começando com o senhor, professor Vicente, o senhor já foi secretário de Finanças do município de São Paulo, né? Qual que é a necessidade e aí o que poderia colaborar para a retomada do crescimento econômico, reformas aí como a reforma tributária, e depois a gente pode até entrar em outras reformas necessárias aí para ajudar numa retomada econômica. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse tema. Perfeitamente. As reformas são fundamentais. Fundamentais. A começar pela reforma tributária, que é preciso, vamos dizer, eliminar os chamados impostos regressivos e tirar um pouco essa confusão tributária que nós temos. É preciso simplificar o sistema tributário brasileiro. Tá? E que essa reforma, ao contrário do que vem falando o Executivo e ao contrário do que falou o relator das propostas de reforma, é preciso que seja uma reforma ampla. Não pode ser uma reforma fatiada, como quer o nosso ministro da Economia, de juntar o PIS com o COFINS e depois, quem sabe, no futuro, a gente vá para outras coisas. A reforma tributária é extremamente importante para nós. Ela é estratégica para o nosso desenvolvimento, para a nossa criação de competitividade nas atividades econômicas que o Brasil exerce. A segunda reforma, para mim, seria a reforma administrativa, mas uma reforma que eu diria global também, que abrangesse todos os escalões, ou seja, ela envolvesse sistema e gestão ao mesmo tempo. Em terceiro lugar, uma reforma política.
Tem condições o nosso país de conviver com 33 partidos políticos? Será que existe segmento ideológico para 33 repartições? Não existe. Não existe. E também o custo desse nosso sistema político. É um custo, eu diria, excessivo, sobretudo se nós compararmos com as possibilidades do erário público. 33 partidos políticos é para lá do Ribeirão, muito para lá. Então, meus caros amigos aqui presentes, Hugo, Oba, é preciso que a gente pense seriamente nessas reformas e não demore tanto como tem demorado. Nós já estamos no quase 3º ano e não aconteceu nada. Não aconteceu nada para minorar a nossa vida. Fica aí o meu apelo. Hugo, eu quero saber sua opinião em relação às reformas aí como fator, né, de desenvolvimento econômico e saída dessa crise que nós vivemos. Olha, primeiro ponto, concordando com o caro professor Vicente, a reforma tributária ela é urgente e tem de ser imediata. O Brasil perde muito em competitividade econômica com a forma como foi desenhada essa estrutura tributária que nós temos hoje no Brasil. Complexa, difícil de entender, que aumenta os custos de transação de todas as empresas. Olha, o Brasil é o único país do mundo que precisa ter um departamento inteiro de planejamento tributário. Imagina o custo de transação para as empresas multinacionais colocarem esses escritórios aqui, contratando executivos para explicar como é que funciona o sistema tributário brasileiro. Então, a reforma tributária ela é urgente, imediata, tem de ser feita para aumentar a competitividade do Brasil. Uma análise racional, efetiva, dos tributos que nós cobramos hoje no Brasil. Não dá para cobrar 40% de imposto num livro. Essencial para o crescimento intelectual da nossa população. Então, precisa fazer uma análise global, completa, né, sem ideologia, do sistema tributário que nós temos hoje no Brasil. O segundo ponto, eu volto a dizer, passa pela educação. É importante a gente salientar que crescimento e desenvolvimento econômico são duas coisas completamente diferentes. Crescimento econômico é quantitativo, é PIB, é resultado. Agora, quando nós falamos de desenvolvimento econômico, é qualidade, é como a população vai estar daqui a 20 anos. É o futuro dos nossos filhos, é o futuro dos nossos netos. Então, precisamos também pensar a educação no Brasil. Como a escola pública vai ensinar, a qualidade das pessoas que estão frequentando a escola pública. Porque nós temos hoje uma qualidade muito ruim da educação no Brasil. Grande parte da população que precisa, que não tem condições de pagar uma escola privada e que utiliza a escola pública, sai do ensino médio hoje sem condição básica de ingressar numa universidade. Um percentual muito grande como analfabeto funcional. Isso é inadmissível para um país que quer crescer e um país que quer se desenvolver. Então, se nós temos a intenção de sair de uma condição de país que exporta commodities, né, eu sempre dou o exemplo das cápsulas de café. Nós exportamos café aqui no Brasil para a Alemanha, para os alemães encapsularem esse café e depois nós importarmos dele o café em cápsula no Brasil. Então essas coisas são um absurdo, né? A gente precisa sair da condição de exportador de commodities e nós só vamos sair dessa condição se nós dermos educação para a população, que entenda de tecnologia, que entenda de inteligência artificial,
que entenda de engenharia da computação. Nós não temos uma indústria automotiva no Brasil. Nós não damos condições para os empreendedores no Brasil. Olha a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem empresas de tecnologia de primeiríssima linha. Isso passa por um projeto de desenvolvimento. Então, esses dois pilares, meu ponto de vista, vão fazer lá na frente, se nós tivermos uma outra crise econômica, e inevitavelmente nós vamos ter, porque uma coisa é certa, crises econômicas sempre vão acontecer, em maior ou menor grau, mas que eu torço para que na próxima crise econômica a nossa população sofra menos. Meu caro Hugo, meu caro professor Vicente, estamos chegando nos momentos finais do nosso Alesp Cidadania de hoje. Quero agradecer a presença de vocês. Primeiro, Hugo, muito obrigado aí pela tua participação. Eu que agradeço, é uma satisfação. Guga, professor, muito obrigado. Professor Vicente, quero agradecer a sua participação nesse Alesp Cidadania de hoje. Olha, aí quem agradece sou eu de ter participado desse debate, aí, desse seminário, vamos chamar assim, com o professor Hugo, com você nos questionando. Muito obrigado, estou às ordens e espero ter contribuído de alguma maneira. Muito obrigado. Muito obrigado aos convidados e este foi mais um Alesp Cidadania, hoje discutindo aí a crise econômica pós-segunda onda da Covid-19 e o que virá aí no resto do ano. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Até um próximo encontro. Tchau!